Shalom. Nós estamos começando mais uma live do Instituto Tzadik e hoje a live é bem especial porque hoje é dia 14 de maio e é a data onde é comemorado o aniversário do restabelecimento do Estado de Israel e também especial porque nós convidamos aqui uma pessoa que ela é especialista em estudos escatológicos, a Vera Lúcia, né? A Vera Lúcia é uma irmã querida, ela é biomédica com especialização em Oxford, também trabalhou prestando pesquisas na USP pela sua profissão. A Vera Lúcia é professora aqui da Academia Tzadik, né, nas disciplinas de Romanos e História e Costume de Israel. E também a Vera Lúcia, olha só, foi a Vera Lúcia quem deu o nome atual do Instituto, né? O Instituto Tzadik Baimuná, né, Justo pela Fé, foi um nome que elaborado pela Vera Lúcia, ela que deu esse nome e nós acatamos e o Instituto então tem este nome, né, por conta da Vera Lúcia. Saudade do Instituto, dos irmãos, mas realmente nós estamos numa época, num dia muito especial, um dia que grita em alto e bom tom que Deus é fiel. Como Deus fala em Isaías 66, pode uma nação nascer num único dia? E realmente Deus restaurou Israel, depois de quase 2000 anos, separada da sua terra, esparramada pelas nações. Então, hoje é um dia extraordinário para nós nos alegrarmos e termos confiança de que o Deus que prometeu que a salvação para todo aquele que nele crê é fiel e ele nunca vai falhar. Amém, amém. Vera, diante do que tem acontecido em Israel, eu queria começar com uma pergunta, né? Esses ataques dessas nações declaradamente inimigas de Israel, esses grupos organizados, o que leva esses grupos a atacarem o povo de Israel? Qual é o motivo disso? Para a gente começar aqui introduzindo esse assunto. Eu gostaria de colocar um pouquinho, eu quero fazer um resumo do porquê que eles estão atacando Israel, né? A guerra é espiritual, mas eu queria mostrar pelas escrituras por que eles estão atacando, né? Também nós sabemos que o Irã está atrás de tudo isso. E o Irã, como eu daqui a pouco vou falar, mas o Irã quer atacar Israel. Ele quer restaurar Israel para Jerusalém, para o Islã. Então, nós temos todo esse povo, todos esses eventos tomando posse junto, né? Tomando lugar e fazendo toda essa confusão, toda essa tristeza com mortes e tudo mais. Israel tendo que reagir e tendo que atacar especificamente. Eles atacam especificamente lugares onde tem o Hamas, a Jihad Islâmica, todos onde eles estão tentando fazer, atacando Israel. Então, eles têm que devolver. Agora, eu gostaria de falar exatamente por que tudo isso. Pode dar sequência, Vera. O tempo aí é todo seu aí, tá? Tá bom. Então, eu queria mostrar o seguinte, falando da fidelidade de Jeová. Então, quando as nações rejeitaram o Deus criador dos céus e da terra, após o dilúvio, e criaram a sua própria religião, Deus foi atrás de um homem, Abrão. Abrão era caldeu, né? Lá em Ur dos Caldeus, e Deus o chamou e fez promessas para Abrão, de uma nação, de uma terra, mas principalmente tudo isso com o propósito de abençoar todas as famílias da terra, para trazer o Messias. E aí nós vemos que, passado o tempo, Abrão pergunta para Deus como ele saberia que ele iria herdar essa terra. Então, lá em Gênesis 15, Deus diz para ele que a descendência dele, a semente dele seria
peregrina. Por 400 anos ia passar por várias coisas, peregrinação, ia experimentar escravidão, e na quarta geração eles voltariam para aquela terra, a terra de Canaã. E, então, neste momento, densas trevas caíram sobre... Deus mandou que Abraão preparasse alguns animais, e Deus pessoalmente passou por entre os animais. Deus fez uma aliança com Abraão, só que Abraão não fez nada, estava dormindo. Deus pessoalmente passou e disse, nesse dia ele cortou uma aliança, naquele momento de sangue de animais, mas Deus prometeu para si mesmo que ele daria para Abraão aquela terra, desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Então, passados anos, inclusive nessa aliança, Deus diz, eu dei esta terra. Já está no passado, porque foi garantida pelo próprio Eterno. Ele, pessoalmente, tomou para si a responsabilidade de cumprir a aliança totalmente graciosa para Abraão, que não fez nada, estava dormindo. Deus repetiu essa aliança para os seus descendentes. Mas antes disso, quando Isaac já era mocinho, Deus pede para Abraão sacrificar Isaac. E aí Abraão vai lá, e no seu coração ele sacrificou Isaac. E Deus diz, agora sei que temes a Deus, porque não me negaste o teu filho, o teu único filho. No coração de Abraão, diz Hebreus, ele entregou o filho. Tá? Então, com essa entrega, Deus jurou por si mesmo que ele daria aquela terra para Israel. Então, ele fez promessa, ele cortou uma aliança de sangue e ele jurou por si mesmo. Não tendo ninguém maior por quem jurar, jurou por si mesmo que daria aquela terra a Abraão. E aí, cumprindo a palavra do Eterno, o povo, Israel desceu para o Egito, 70 pessoas, mas formou-se um povo, e Deus foi lá resgatar esse povo. Nós lemos em Êxodo 6, por causa da promessa feita a Abraão. Então, olha a fidelidade, ele prometeu, e por causa dessa promessa ele foi lá resgatar Israel, e tirando Israel do Egito, ele disse, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu sou o Deus de Israel. E aí nós vemos, passando o tempo, nós vemos que Deus disse para Israel, faz um pacto da terra de Israel. E ele disse, vocês vão ficar na terra se obedecerem. Se não obedecerem, serão disciplinados. Deus fala aqui, inclusive, sobre o cativeiro babilônico, que eles seriam invadidos por uma nação que eles não conheciam a língua. Mas antes de terminar Deuteronômio 28, lá no verso 64, Deus diz que eles seriam espalhados por toda a terra. E isto iria acontecer, né, mais para frente. E aí, quando morreu o rei Uzias, Isaías teve uma visão. Ele viu Adonai no seu trono, e aí ele disse, eu sou um homem de impuros lábios, habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu vi o Senhor de toda a terra. E aí Deus manda que ele vá e fale ao povo. Ele se oferece, Deus manda que fale ao povo. E diz para eles que eles iriam receber uma disciplina muito grande. Eu anotei aqui, e Deus diz assim, vai e diz a esse povo que eles ouçam, não entendam, eles vejam, não entendam, para que eles não sejam salvos. Era uma disciplina de Deus sobre a nação de Israel. E aí Isaías pergunta, até quando isto será, Adonai? E ele responde, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, até que tudo fique desolado. Então, Deus está falando que Israel iria passar por um tempo de desolação. E aí nós chegamos em Ezequiel 35, por exemplo, e nós vemos Deus falando com Edom, que é Esaú, a nação, mas ele fala com todas as nações circunvizinhas, e ele diz para eles, olha que interessante, em Ezequiel 35, ele diz o seguinte, visto que dizes, os dois povos e as duas terras serão meus. Que dois povos? A nação de Judá, a nação de Israel, dois reinos, serão meus, e eu os possuirei.
E olha que Deus diz, ainda que Jeová se achava ali. Jeová diz, eu ouvi. E ele diz, vocês blasfemaram e proferiram contra os montes de Israel, dizendo que eles já estavam assolados, desolados, entregues como pasto. Então, Jeová está dizendo que isso era contra ele, blasfêmia contra ele. Por quê? Porque era um tempo de disciplina. Ele disse até que, e ele disse, inclusive, que, quando falou com Isaías, ele disse, ainda que como você corta uma árvore, ela reverdece e brote, eu vou cortar novamente. Então, as nações acharam que Deus nunca mais iria tratar com Israel. E aí, no capítulo 36 de Ezequiel, Deus continua. Mas agora ele fala para Ezequiel, fala aos montes de Israel. Eu acho isso precioso. Eu fui a Israel exatamente para fotografar os montes de Israel. Que são os montes de Israel? Exatamente Judéia e Samaria, o coração de Israel. E eu fui lá fotografar para ver como Jeová cumpre a palavra. E Deus, então, agora está dizendo para os montes, eu vou trabalhar com vocês, vocês vão frutificar. E ele é muito claro. Ele fala que as nações acharam que era deles, e que Deus, então, vai disciplinar essas nações. E ele diz, mas vós, ó monte de Israel, vós produzireis os vossos ramos, dareis os vossos frutos para o meu povo de Israel, que está prestes a vir. E vou colocar animais, e vocês vão produzir. E nós temos visto isso, nós temos visto Israel florescer, nós vemos desde muito antes de 48, nós já vemos a terra quando o povo começa a tornar, mas depois de 48, apesar de todas as guerras, nós vemos Israel pujante. O deserto, eu vi o deserto florescendo, uma coisa maravilhosa. Então, nós vemos Deus cumprindo a sua palavra para Israel, dizendo que o povo estava prestes para vir. E como que ele iria trazer esse povo? Nós estamos falando de fim de 43, 45, 48. O que nós estamos falando? O fim da Segunda Guerra. Como estava Israel? Então, nós temos o capítulo 37 de Ezequiel. E lá ele mostra um vale de ossos secos, cheio de ossos secos, e ele pergunta, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? E Ezequiel responde, tu sabes. Então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos secaram. Pereceu a nossa esperança, estamos todos exterminados. Portanto, profetize e dize-lhes, assim diz Adonai Jeová, eis que abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Veja que Deus está falando, o meu povo, a minha terra. Este povo é Israel, descendente de Jacó, a quem Deus trocou o nome por Israel, e a terra de Israel foi dada a Israel. Esse é o problema. E o problema é com o eterno Deus. Mas o que aconteceu? Deus trouxe, iria trazer. Mas vamos voltar um pouco para aqueles anos de desolação. Por que ficaram desolados? Tá? Deus diz que o Messias viria. Eles tinham toda a informação. Mas quando o Messias se apresentou a Israel, Israel não reconheceu o dia da visitação. E aí, lá em Mateus 23, Jesus disse para Israel, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedreja todos que que são enviados. Quantas vezes eu quis guardar os seus filhos sob as asas como uma galinha os seus pintinhos. Vós não o quiseste. Portanto, a vossa casa ficará deserta. E Jesus, lá em Lucas, diz, vocês vão ser cercados de trincheiras. Por quê? Porque vocês não reconheceram o dia da visitação, não reconheceram o que te é devido à paz, não reconheceram o Messias. E aí Jesus disse uma coisa, não me vereis mais até que
venhais a dizer, Baruch haba Beshem Yehová, bendito que vem em nome de Jeová. Portanto, para que o Messias volte e cumpra a sua promessa, tem que ter israelenses, judeus, em Jerusalém, clamando para que o Messias venha. E este é o problema. Desde que Gênesis 3,15, o eterno Deus disse para Satanás, porque Gênesis 3,15, Jeová está falando com Satanás e proferindo uma sentença contra Satanás. E ele diz que ele seria derrotado pela semente da mulher. Satanás vem tentando destruir Israel, vem tentando destruir todos aqueles que o eterno Deus diz que são a descendência através de quem ele traria o Messias, que iria destruí-lo. Né? E interessante que quando Maria recebe a notícia de que ela seria mãe do Salvador, ela tem um cântico e ela diz que Deus estava cumprindo exatamente o que prometera a Abraão. Logo em seguida, Zacarias, o pai de João Batista, novamente diz que Deus estava cumprindo, trazendo a salvação, cumprindo o que prometera a Abraão. Portanto, Deus prometeu a Abraão. Deus permitiu muitas disciplinas sobre Israel. Ele disse que espalharia, mas ele juntaria. E lá em Isaías, terminando o capítulo 6, no finzinho, ele falou que mesmo que brotasse, seria exterminado, mas ele não termina sem dizer o seguinte, como o terebinto, como o carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Portanto, o Messias veio e sempre tem a santa semente. E nós temos aquele Israel, como Ana, por exemplo, que quando viu Jesus ser apresentado, Simeão tomou Jesus nos braços e adorou a Deus, agradecendo a salvação. Ela saiu correndo para mostrar, para falar para todos ali a respeito da salvação, aqueles que aguardavam a redenção de Israel. Então, sempre nós temos um remanescente, o toco, a santa semente. Sempre tem o remanescente salvo de Israel. E nós sabemos que, no fim da 70ª semana, no fim da tribulação, na primeira metade, o anticristo vai fazer uma aliança falsa com muitos de Israel por 7 anos. Então, aí, nos 3 primeiros anos e meio, Israel reconstrói o templo, está feliz, mas quando Satanás é derrubado do céu e o anticristo se manifesta, ele vai exatamente tentar destruir Israel. Deus vai guardar esse remanescente no deserto e no fim da tribulação o Senhor Jesus vai buscá-los. E ele vem de Edom com as vestes tingidas de sangue, mas ele vai colocar o seu remanescente no Monte Sião. E aí Joel 2, o último versículo diz que em Sião, em Jerusalém, estarão aqueles que irão clamar e vão pedir Baruch haba Beshem Yehová. Então o Senhor Jesus vai derramar o seu Espírito sobre eles e eles então estarão ali. E todo o problema é que Satanás sabe que é a última derrota dele. Então, ele não quer que Israel esteja ali. E por que ele quer Jerusalém? Vamos lembrar, o Islã nasceu na Arábia Saudita, né? Na Península Arábica. Aonde foi que Israel, o judaísmo exatamente começou? Lá no Monte Sinai. Mas aquilo que aconteceu no Monte Sinai apontava, tanto que no Monte Sinai eles receberam o tabernáculo, e ali apontava para o Monte Sião, Monte Moriá, onde Jesus iria pagar os nossos pecados e derrotar Satanás. Então, a briga não é... Não, eu estou ouvindo. Tá normal? Aqui para mim, só um minutinho, Vera. Pois não. Bom, eu não estou te ouvindo, mas pode continuar. O problema é aqui no meu... Tá. Mas o pessoal está te ouvindo.
Tá bom. Então, o problema não é o Monte Sinai, o problema não é lá na Arábia. Por que eles querem Monte Moriá? Por que eles querem o Monte do Templo? Porque ali Jeová pôs o seu nome, o Senhor Jesus se manifestou, Jeová em carne. E ali o Senhor Jesus expôs ao desprezo Satanás e todo o seu reino. Então, essa luta, essa briga, é toda por causa da. Tudo bem? Por causa da vontade de Satanás de não permitir, impossível, mas ele não quer permitir que o Senhor Jesus volte e que os israelenses, que os judeus, clamem por sua volta. Então, nós vimos que Deus trouxe Israel, ele arrumou a terra de Israel, deixou-a maravilhosa, ele trouxe o povo de Israel. Hoje Israel é uma nação pujante, a economia bombando, é uma terra que é uma das primeiras nações do mundo. E aí, nesta situação extraordinária, ela também cria um problema para as nações. No começo, quando a proclamação do Estado de Israel em 48, eles proclamaram no dia 14. À meia-noite, eles estavam em Tel Aviv dançando, alegrando-se, e foram invadidos por 6 nações. Imediatamente após a proclamação de Medinat Shel Israel, do Estado de Israel. E aí nós vemos até 73, nós vemos as nações em volta, conforme diz o Salmo 83, tentando exterminar e apagar o nome de Israel. Mas agora, isso acabou. E nós vemos Israel crescendo, pujante, e Deus disse que ele vai trabalhar com Israel. E aí nós entramos em Ezequiel 38, nós vimos que Deus cumpriu o 36, 37, e agora ele vai trabalhar com Israel através do capítulo 38 e 39 de Ezequiel. E como é que entra isso? Deus diz lá em Romanos 11, versos 25 e 26, e ele fala para nós, gentios, que pertencemos ao corpo de Cristo. Ele diz, não quero, irmãos, que sejais presumidos em vós mesmos, como se não existisse mais Israel. Os chamados e os dons de Deus são irrevogáveis, eles são sem arrependimento. Israel vai voltar, ele vai voltar a trabalhar com a nação de Israel. Hoje ele está trabalhando com pessoas de Israel, com pessoas das nações, juntando ambos num corpo, no Messias, formando a igreja, o corpo de Cristo. Mas esse é um tempo da plenitude dos gentios. E Deus diz, quando a plenitude dos gentios se completar, isto é, quando o número dos gentios que pertencerão à igreja estiver completo, ele vai voltar a lidar com Israel. Então ele vai nos tirar, nós vamos ser chamados, encontrarmos com o noivo, o nosso noivo, para estarmos para sempre com o Senhor Jesus, judeus e gentios, um corpo, o corpo de Cristo, a igreja, a noiva de Cristo, nos reuniremos com ele lá no céu. E aqui na terra entra a tribulação. E nesse tempo, então, antes exatamente, eu acredito que nesse tempo aqui, acontece Ezequiel 38. Hoje, o que nós vemos? Nós vemos, por exemplo, a Turquia, Erdogan, inclusive ele fez declarações esses dias sobre Jerusalém. Ele também está nesse conflito em Jerusalém. Por quê? Porque ele quer restaurar o Império Otomano. E ele quer tomar Jerusalém. O Irã não deixa de sempre querer restaurar Jerusalém. Então, o Irã também está ali porque ele quer restaurar o Império Persa. A Rússia quer restaurar o Império Russo. Então, todos estão ali tentando. Aonde que eles estão? Nós sabemos hoje que a Síria já não existe mais praticamente. É um campo de batalha, ali é um campo de exércitos. Nós temos Turquia, nós temos o Irã, nós temos a Rússia, todos ali. E o Irã, através do Hamas, está tentando chegar por dentro de Israel. E nós sabemos que a Líbia e o Egito também participarão.
Então, ali, perdão, a Líbia e o Sudão. Então, todos Porque esses esses países, países... quando nós verificamos os textos lá de Ezequiel 38, 39, 38. quando a gente vê esses nomes, né, Togarma e também Put, Cush, né, e quando a gente vê, né, a localização geográfica que o texto bíblico aponta ali, né, este Gog, esse príncipe, né, que vem de Magog, da extremidade do norte, essas Isso, localizações a isso. gente vai chegar a esses países que nós temos hoje. Exatamente. E é bom Então, frisar e Deus... também, É, é interessante frisarmos também, né, Vera, que estas promessas, essas alianças, né, que o Senhor Deus selou, né, e cortou com Israel, Hebreus 6 diz que elas são imutáveis, né? São que você fez imutável. essa descrição toda que você fez desde Gênesis 12, Gênesis 15 passando, são alianças imutáveis, são pactos imutáveis, conforme Hebreus 6. E é interessante também, Exatamente. Vera, não quero roubar aqui o seu tempo, mas só Não, fazendo também esse parêntese, né? Que ali também nos textos que você citou, em Ezequiel 36, 35, 36, quando o Senhor diz a embora nova aliança. embora em Jeremias 31 o Senhor declara o amor eterno para com a nação de Israel, em Ezequiel ele fala que não é por amor a vós, mas é pelo meu nome, pela minha santidade. Então, Exatamente. o que está em jogo, me permita com reverência, com temor usar essa palavra, né? O que está em jogo Sim, aí, na verdade, é a exato. palavra, é a santidade, a justiça do Senhor Deus, né? Exatamente. E isso é muito importante. Então, Deus diz que Gog, Deus fala contra Gog, que ele diz que é príncipe-chefe de Magog, da terra de Magog, Meshech, Tubal, né? Então, ele vai trazer esse homem com o seu povo, mas muitas tropas consigo. Então, ele fala da Pérsia, que é o Irã, ele fala de Put, que é Líbia, ele fala de Cush, que é o Sudão, ele fala de a casa de Togarma, né, que é Turquia. Então, nós temos todos, e a Líbia. Então, todos esses povos vão estar junto com a Rússia. E eles vão atrás de despojo, porque Israel está rica, tem gado e bens. Deus deu, inclusive, uma jazida tremenda de gás no Mediterrâneo para Israel. Então, Israel é uma nação pujante que é como um figo maduro que eles querem pegar. Mas nós vemos que também tem tanto Turquia quanto Irã, a Líbia, eles são países muçulmanos e eles vêm com o intuito de não só atrás de despojo, mas eles vêm atrás de riqueza de Israel. E isso é o anzol que Deus vai colocar nos queixos deles para julgá-los nas terras de Israel. E eu gosto disso, ele vai julgar nos montes de Israel, que eles disseram que pertenciam a eles, mas esses montes são de Jeová que ele deu a Israel. Então ele vai levá-los lá, pessoalmente Deus vai lidar com eles. Então nós estamos aqui nesse tempo para Deus cumprir Ezequiel 38 e 39 e a tribulação, né? Mas enquanto estamos aqui, o que nós vemos? O palco sendo formado. E nós vemos todas as nações tentando atacar Israel, mas não é a hora ainda. Porque quando vier, a Rússia chefiará. Quem que vai levá-los lá? Jeová diz, eu vou levar você, Gog, esse príncipe, né? Ele vai levá-lo lá e vai mostrar, vindicar a sua santidade, para que as nações saibam quem ele é. Então, como você Sim. falou, lá em Ezequiel 36, logo em seguida ele fala, por amor do meu nome, imediatamente ele fala da nova aliança, que ele vai derramar o Sim. Espírito e vai habitar cada um. Então, veja, todas essas coisas, no conselho eterno do Deus vivo que ele nos contou, nós sabemos que tempo estamos. Estamos exatamente muito perto do arrebatamento, o Senhor Jesus nos levar, ao nos levar, talvez até vejamos, não sei, eu acredito que não haveremos de ver a invasão de Ezequiel 38,
Deus volta a lidar com a nação de Israel, e aí a nação de Israel, depois de tudo isso, vai aceitar o anticristo como se fosse o seu Messias, mas quando Sim. ele puser a sua imagem lá, ele disser que ele é Deus, eles não vão aceitar. Então, Deus fala, fujam, quando vocês viram o abominável que diz Daniel. Então, eles vão fugir, Deus vai guardá-los no deserto, e no fim da tribulação, o Senhor Jesus os traz, vai fazer passar pela. Lá em Ezequiel 20 fala a disciplina da aliança. Quem crer no Messias, ele vai tirar todos os judeus de onde estiverem, vai entrar em juízo com eles. Aqueles que creem no Messias vão estar lá no monte Sião para clamarem. Os outros vão sair da onde estavam, mas não entrarão em Israel, irão direto para o Sheol. Então o Senhor Jesus vai colocá-los lá, vai derramar sobre eles o Espírito, conforme diz Ezequiel 36. E aí eles vão clamar e vão olhar para Jesus, vão entender que foi aquele a quem eles traspassaram. E este é Jeová, o Criador dos céus e da terra, como diz Zacarias 12:1. E eles diz depois, no verso 10, olharão para mim a quem traspassaram. Berribito Elai, etasher da caru. A quem traspassaram? Quem foi traspassado? O Eterno. E então ele comprou, por fidelidade a Abrão, a promessa para Abrão. Ele veio e comprou os seus súditos. Por isso Israel é eterna. E lá em Jeremias 31, quando Deus ligou a existência de Israel à existência do universo, né? E ele diz que ele cortaria uma nova aliança, onde há pleno perdão de pecados, ele esquece, nunca mais haverá necessidade de sacrifício, porque é o sacrifício eterno do Messias. Ele começa a falar de Jerusalém, que ela vai ser restaurada, desde a Torre de Ananiel até a porta da esquina, e vai dizendo, e diz, esta cidade, esta Jerusalém jamais será destruída, tanto que o nome dela será Jeová Chamar, Jeová está ali. Então, tudo isso que está acontecendo não vai tirar nem Israel, nem Jerusalém do seu lugar. São apenas tumultos que Satanás está tentando colocar para tentar impedir que o Messias volte e que Israel clame pela volta do Messias. E é isso que estamos vendo hoje. Mas nós sabemos que também, não sei se vocês chegaram a ver One for Israel, eles noticiaram, eu ouvi a entrevista com um irmão nosso, é um judeu messiânico, ele pertence a essa organização, né? E o míssil atingiu o apartamento imediatamente embaixo do dele, a gente vê os buracos na parede e eles foram preservados. Então, os irmãos que moram em Jerusalém perguntaram para eles, vocês querem vir para cá? Senão agora é a hora de nós testificarmos. E nós sabemos que One for Israel tem árabes que vão a Gaza, que vão ali na Cisjordânia testificando para os árabes. Árabes que creem no Senhor Jesus testificando para árabes. Judeus que creem no Messias testificando para judeus. Então é um tempo difícil, mas eu creio. Todas as coisas estão sob o controle do nosso Deus. E eu creio que essa situação, para quebrar muitas resistências, a pessoa tem que parar e pensar, e se eu morresse agora? Para onde eu iria? Né? Então, é hora de nós falarmos do Messias. É hora de ser mostrado com poder pelo Tanar, que Exato. Yeshua é HaMashiach, que Jesus é o Messias prometido, e que ele cumpriu e vai cumprir as promessas feitas a Abraão. E eu me lembro de Romanos 15, que diz, eu não sei se eu anotei aqui, mas Romanos 15 diz que, deixa eu ver se eu pus o versículo aqui. Romanos 15, eu vou ler versos 8 e 9. Olha aqui, eu acho extraordinário isso aqui. Digo, pois, que o Messias, Cristo, foi constituído ministro da circuncisão, diácono, aquele que veio para cumprir
uma tarefa, né, da circuncisão para Israel, em prol da verdade de Deus, em prol das alianças que Deus cortou com a nação de Israel. Prometeu, se Deus falhar com Israel, que garantia tenho eu? Mas assim como ele, cumprindo o que prometeu para Abraão, ele se encarnou, ele subiu à cruz, morreu e ressuscitou, ele veio em prol da verdade de Deus para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, a Israel. Portanto, se ele falhar para Israel, ele vai falhar para mim. E para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso, eu te glorificarei entre os gentios, Jesus dizendo isso, e cantarei louvores ao teu nome. Então, o Senhor Jesus veio, porque tudo foi prometido a Israel, porque as nações o rejeitaram. Então, ele criou Israel para trazer o Messias, para trazer a palavra, cumpriu fielmente o que prometeu a Abraão, veio, morreu, ressuscitou, e ele vai voltar. E Amém. conforme ele disse que seria, está acontecendo, e ele vai resgatar. Hoje tem judeus que fazem parte da igreja, mas ele vai resgatar todo Israel será salvo. Sabemos que no começo, né, no fim da tribulação, todo Israel será 1/3 dos judeus que existem hoje. Mas todo Israel será salvo. Aquele toco, que é a santa semente, que crê no Messias, comprada com o sangue do Messias. Amém. Vera, nós temos 2 minutinhos aqui para encerrar e justamente, né, você citou algo muito importante, que nós temos este momento propício para testemunhar que Jesus é o Messias, a judeus e a gentios, utilizando as próprias escrituras, né? O Antigo Testamento, o Tanar, né? A Torá, o Tanar, para falar a respeito do Messias. E é isso que o Instituto Tzadik tem como objetivo fazer, né? Fazer o nome de Jesus conhecido entre judeus e entre gentios. Por isso, se você quer fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo, né, no mundo, entre judeus e gentios, você pode conhecer os nossos cursos, se preparar, se inscrever nos nossos cursos que nós ministramos com solidez bíblica, né, ensinado também de uma maneira fácil e acessível para que você possa se preparar para a edificação da sua vida e para que você seja uma testemunha do Senhor aonde quer que você esteja. E também é justamente o que você falou, Vera, né? Se o Senhor, a fidelidade do Deus de Israel, né, que é o tema desta live, essa fidelidade para com Israel, né, nos mostra que para nós, Igreja do Senhor, Ele também há de cumprir tudo aquilo que Ele tem preparado para a sua igreja, composta de judeus e gentios que creem no Messias. Vera, esses últimos segundos eu quero então terminar agradecendo pelo seu convite aceito e por nos dar essa explanação bíblica aqui com fidelidade nas Escrituras. Nós agradecemos, estamos com saudade, né? Vocês tiraram um tempinho sabático aí, mas vocês são os nossos professores, você e o Dirceu, e nós queremos nos alegrar aí por esse tempo. Abraços para você, Vera, e para todos vocês que nos seguem e que participaram desta live. O Senhor Jesus abençoe. Amém. Senhor Jesus abençoe.